Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nós ficamos muito felizes por você estar participando aqui com o nosso canal e desejamos que Deus continue abençoando a sua vida. A nossa devocional de hoje, ela está baseada no capítulo 3 do livro de Gênesis. É um capítulo bem extenso, então eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos. É o capítulo em que traz a queda do homem, o momento em que Eva e Adão pecam. E existem algumas aplicações que podem ser feitas às nossas vidas e é sobre isso que nós estaremos compartilhando hoje. Deus havia dado uma ordem, Deus havia estabelecido que o homem e que a mulher não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E num diálogo entre a serpente e Eva, existe uma coisa que eu gostaria de destacar, que está no versículo 6. Eu estarei fazendo a leitura para vocês. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós observamos que Eva, ela olha para o fruto, ela vê que era agradável aos olhos, que seria boa para se comer, ela deseja o fruto e ela acaba cometendo o pecado. E do mesmo jeito que aconteceu com Eva e que consequentemente aconteceu com Adão, às vezes acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos tentados, nós acabamos pecando e fugindo daquilo que Deus estabelece em sua palavra. E isso não pode fazer parte da nossa vida. O pecado, ele tem que ser combatido por nós dia após dia, constantemente. E eu fiz refletindo sobre isso, né? O que é que a gente aprende com essa passagem? O que é que a gente aprende com a ação de Eva? Eva viu e ela desejou, e por isso a necessidade que nós temos de ter cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vivencia, com aquilo que está ao nosso redor, para que nós possamos a cada dia fugir da aparência do mal e a cada dia buscar fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo extremamente imerso, né, em tecnologia, enfim, na internet. E por isso a necessidade de nós estarmos o tempo todo vigiando, né? A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos vigiar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós, enquanto cristãos, precisamos o tempo todo observar e termos cuidado, termos discernimento, na verdade, para saber filtrar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente conversa, para que a gente possa fugir mesmo do pecado, possa combater o pecado nas nossas vidas diariamente. Uma coisa que eu gostaria de destacar também, né, a segunda aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas, é com relação à forma como eles agem depois do pecado. Diz assim o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então a primeira coisa que Adão e Eva fazem é se esconder. Eles tentam se esconder da presença de Deus. E comparando com as nossas vidas, né? Quantas vezes, quando a gente erra, quando a gente não faz aquilo que é certo, a gente tende a querer fugir também, por vergonha, por medo, a gente acaba querendo fugir, né? A gente acaba não buscando a Deus da forma que deveríamos buscar. E diferente de como Adão e Eva agiram, nós precisamos compreender a necessidade que nós temos de buscar a Deus, principalmente nessa situação. A palavra de Deus diz, lá no na primeira epístola de João, no capítulo 2, a necessidade de não pecarmos, de não cairmos em pecado. Mas ao mesmo tempo a palavra diz, se todavia vocês pecarem, se vocês caírem em pecado, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, o justo. Então, nós precisamos entender que por mais vergonhoso, por mais difícil que seja, no momento em que errarmos, no momento em que pecarmos, nós não devemos fugir da presença de Deus, mas nós devemos buscá-lo com todo o nosso coração. Porque se de fato, se tivermos um coração contrito diante da sua presença, se tivermos um coração quebrantado na presença do Senhor, se nos arrependermos de fato dos nossos pecados, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados e nos dar um coração cada vez mais parecido com o dele. E por último,
eu gostaria de destacar a terceira aplicação que nós podemos fazer com base no versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O que é mais interessante nesse versículo? O homem e a mulher pecam, né? Adão e Eva pecam, e Deus disciplina. Nós observamos durante a leitura do capítulo. Só que o que acontece? Mesmo com tudo isso, Deus, ele vai lá e faz vestimentas e dá para que eles possam usar. E comparando com as nossas vidas, né? Aplicando as nossas vidas, quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente faz algo que não agrada a Deus, e quando a gente se arrepende de fato, quando a gente se derrama na presença de Deus, Ele nos dá novas vestes. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos purifica, ele nos dá novas vestes, límpidas, e de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, como a palavra nos diz. Então, o que fica pra gente, irmãos, o quanto nós precisamos ser diferentes de Adão e Eva. A gente precisa, no sentido de não realizar aquilo que eles fizeram, fugir do pecado, mas também em relação a não fugir da presença de Deus, mas buscar se arrepender a cada dia, mudar de atitude, se derramar na presença do Senhor e buscar cada vez mais obedecê-lo e fazer aquilo que está estabelecido em sua palavra. Entendendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso e é um Deus que de fato nos limpa, nos lava e nos dá novas vestes, desde que estejamos quebrantados e contritos na sua presença. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, para que a cada dia nós possamos viver lutando contra a carne, combatendo o pecado, mas tendo a consciência da necessidade e da dependência que nós temos do Senhor para vencermos as batalhas diárias.